Nesse trimestre, estudamos sobre como interpretar as Sagradas Escrituras. Tivemos lições belíssimas ao longo do trimestre, enfocando determinados modos, determinadas maneiras de interpretarmos as Escrituras. Vimos logo no texto de Pedro, 2 Pedro 1:21, a origem das Escrituras. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. A mensagem vinha de Deus através do Espírito Santo para pessoas, homens santos de Deus, que escreveram a mensagem para que nós pudéssemos tê-la até aqui. O Espírito Santo inspirou para que fosse escrito, preservou e trouxe até nós para que hoje possamos ser iluminados pelo mesmo Espírito para entender a palavra de Deus. Mensagem divina para seres humanos. Vimos também como os discípulos e como Jesus tratavam as Escrituras, o valor que eles davam para as Escrituras. Eles referendavam as Escrituras, afiançavam as Escrituras dos profetas. Vimos ainda a belíssima lição sobre sola Scriptura, que motivou a reforma protestante, somente a Bíblia para ser a fundamentadora das doutrinas. Somente a Bíblia. Somente a Bíblia é autoritativa para as doutrinas. E esse conceito, sola Scriptura, foi um dos responsáveis pela reforma protestante, da qual nós somos filhos até hoje. Vimos a importância das traduções, dos textos, dos contextos, não pegar um texto isolado e tentar justificar uma doutrina através de um texto isolado, por meio de um texto isolado, mas buscar o contexto do texto, o contexto da palavra, o contexto do livro e o contexto bíblico geral. Vimos ainda que a criação é o fundamento das nossas doutrinas. A criação conforme narrada no livro de Gênesis, a criação conforme narrada no livro de João. E eu quero ler com vocês esse texto de João. João 1, versos 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, estava na criação. Nosso Senhor Jesus Cristo foi a palavra ativa na criação. Vimos ainda também a Bíblia como história e como profecia. Mais importante ainda, irmãos, qual o propósito da Bíblia? Romanos 15, 4. Qual o propósito da Bíblia? Por que a Bíblia foi escrita? 15:4. O apóstolo Paulo escrevendo: pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós estamos num período, irmãos, muito ruim. Essa pandemia está fazendo com que as pessoas percam a esperança, com que as pessoas fiquem chateadas, que as pessoas ficam depressivas. Mas o que foi escrito na Bíblia, irmãos, a Sagrada Escritura foi escrita para que nós tenhamos esperança. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Qual é a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança é a vida eterna em Cristo Jesus. A nossa esperança é uma vida sem dor, sem pranto, sem doenças, sem pandemias, irmãos. Uma vida sem depressão, uma vida eterna e feliz juntamente com o Senhor Deus. Mas para isso, irmãos, nós devemos ser praticantes. E eu quero concluir o trimestre com o verso áureo, o verso para memorizar desta lição, dessa 13ª lição. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muito bem, irmãos. Aprendemos a interpretar a Bíblia.
ou aprendemos um pouco mais a como melhor interpretar a Bíblia. Sabemos qual é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é a nossa salvação. O plano de Deus é a nossa salvação. O negócio de Deus é a nossa salvação. Agora então, irmãos, como é que nós devemos agir? Eu quero concluir com o texto da senhora White, que está no livro Grande Conflito, na página 595. Deus terá um povo que se fundamentará na Bíblia e apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base para todas as reformas. Quem é esse povo, irmãos? Esse povo somos nós, adventistas do sétimo dia. Somos nós, adventistas do sétimo dia da igreja do Tucuruvi, que estamos vivendo no ano de 2020, numa época de pandemia, quando está todo mundo meio preso em casa, esperando acabar essa doença, ou encontrarem uma vacina para essa doença, para que a gente possa sair. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a gente entenda realmente o valor da Bíblia na nossa vida. O valor da Bíblia na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. O valor da Bíblia na vida da nossa esposa, do marido. E juntos, todos, irmãos, estudemos a Bíblia. Aprendemos da Bíblia. Decoremos a Bíblia, cantemos a Bíblia, salmodiando, para que o Senhor Jesus seja presente na nossa vida e nós possamos testemunhar a outros que também desejem ter Jesus na vida e ter a Bíblia Sagrada como a condutora da sua vida. Deus abençoe a todos.